Opa, pessoal do canal, tudo bem? Então, hoje vim falar aqui um pouquinho do jogo de hoje, né, do Vasco e Sport, que acabou tendo uma vitória, não vou falar surpreendente pro Vasco, talvez pela quantidade de gols foi surpreendente. E talvez isso não seja uma notícia tão boa na verdade. Mas enfim, começar aqui falando, né, só vou dar um breve recado, que talvez algumas pessoas tenham percebido. Não teve vídeo do jogo de quarta, contra o Puerto Cabelo, Academia Puerto Cabelo. Por quê? Porque foi um jogo chato. Foi um jogo horroroso, foi um jogo triste. E o Vasco ganhou, tá? Quero deixar isso bem claro. O Vasco ganhou de 1-0 tudo contra o time da Venezuela, na Sul-Americana. Um time que a gente tinha a obrigação de ganhar devido ao que aconteceu no jogo contra o Corinthians. E de fato ganhamos. De uma maneira horrível, mas ganhamos, né? O objetivo, gol é gol, então feio é não ganhar, né? O jogo de hoje, tá? Só pra deixar claro, assim, eu também quase não fiz vídeo. Realmente eu fiz por causa dessa vantagem, assim, do placar e porque eu senti que se eu fosse deixar aglomerar pra fazer um vídeo do jogo pós-Ceará, que vai ser o jogo agora de terça, poderia ser um pouquinho complicado e acabar sendo um pouquinho prolixo. O que eu acho que eu vou ser, tá? Eu acho que as coisas que eu vou falar no jogo de hoje, eu vou falar a mesma coisa contra o Ceará. Talvez até pior, porque eu acredito que vai ser o elenco reserva contra o Ceará, porque sábado que vem temos jogo contra o Flamengo. E o Flamengo, se o Carille não escalar o elenco titular, eu já adianto que ele não quer jogar futebol. Ponto. Então, falando aqui um pouquinho agora do jogo de hoje, né? Um jogo de 3-1 pro Vasco. O elenco hoje montado no 4-2-3-1. Um elenco, mesmo elenco, inclusive, que jogou a Sul-Americana na partida de terça, quarta, contra o Puerto Cabelo. E pra mim, realmente é um elenco titular, tá? Realmente, Tietchan na posição certa dele, né? Como um ponto improvisado. O Garré, esses dois últimos jogos agora, foi uma pessoa que jogou bem. Eu falei antes, quando o Garré foi anunciado pelo Vasco, né? Tudo que ele é um jogador que eu botava uma certa esperança. Eu, inclusive, eu botava mais nele do que no Nuno. Atualmente se prova o contrário, né? O Nuno tá jogando bem mais que ele. Mas, pô, contra o time da Venezuela e contra um time. Eu não sei. Eu acredito que o Sport é um time que vai brigar pra não cair, mas eu não vou dar confirmação, né? Ó, minha gata aqui, ó. É... então, realmente, eu acho que ele jogou bem. Espero que ele não seja um cara que jogue bem contra times pequenos, né? Espero que ele faça mais, mas tudo bem. Tá ativando o TDAH aqui a Amora, né? E aí, Amora? Ó, pessoal, vou falar agora um pouquinho sobre o jogo, então, né? Ó, o elenco, pra mim, realmente, tirando o Lucas Freitas, né? Quem ele entrou no lugar do Maurício Lemos, porque o Maurício Lemos, se eu não me engano, pela manhã, ou foi no jogo do treino de ontem, ele acabou tendo uma lesão, não lembro se é fratura na costela, foi alguma coisa na costela. E por conta disso, hoje teve que jogar o Lucas Freitas, que... Lucas Freitas, ele foi jogador titular 98% do Cariocão. Mas é aquilo, o Cariocão se prova que é um nível bem abaixo do Brasileirão por conta de que os dois jogos que o Lucas Freitas entrou como titular, que foi esse agora e contra o Corinthians, ele foi um jogador que deixou a desejar. De verdade, o Cariocão, se você pegar os vídeos do canal, pegar os vídeos é foda. Eu acho que foi 3 ou 4 vídeos do canal que eu falei do Cariocão, né? Que eu peguei ele já na última rodada. Ou na penúltima, na verdade, eu não lembro agora. O Lucas Freitas, ele é um jogador que eu elogiei bastante. Realmente eu achei ele um jogador bom. Agora no Brasileirão, o nível dá pra ver que ele talvez seja um pouquinho abaixo, ou talvez ele não engatou ainda. Agora que eu acredito que ele vai pegar a titularidade, né? Que a gente não sabe quando que o Lucas Freitas, que o Maurício Lemos vai voltar, vai dar pra acompanhar melhor assim. Mas então, 4-2-3-1, né? Que é Léo Jardim, aí Piton, Paulo Henrique nas laterais, João Vitor e Lucas Freitas, possivelmente nossa zaga titular por um tempinho bastante ainda. Meio de campo com o Hugo Moura, pra mim primeiro tempo do Hugo Moura de hoje foi bom. Não vou negar, pra mim foi um bom. O Hugo Moura em si, eu acho ele um bom primeiro volante, eu acho ele um volante muito bom. Faz umas faltas a mais do que devia, especialmente hoje no segundo tempo, mas ainda assim eu acho ele um volante bom. De verdade, eu acho que ele, das contratações do ano passado, eu acho que ele foi 24, não foi 23 não, acho que ele foi 20. Das contratações de 24, ele foi uma das melhores, certamente. Tietchan jogou bola hoje, jogou bastante bola, tudo. E aí o Crazy, né, que seria o Crazy meio ofensivo atacante, que seria Nuno Moreira, Coutinho e Garré, que
O Moreira acaba virando meio que o apoiador do Coutinho, né? Os dois ali, e o Garré acaba subindo mais pra acompanhar o Verratti. O Verratti é esse como centroavante final. Ó, de verdade, é um jogo que quando você olha pro placar, você pensa, o Vasco amassou o jogo. 3-1, tudo. Era pra ter sido 3-0. O Vasco acabou que por si fez 4 gols hoje, né? Eu falei do Hugo Moura, ele cometeu um gol contra. Eu não sei dizer até que ponto estava errado, tá? Porque até que ponto foi um erro, assim, muito grave. Ele tentou tirar a bola, acabou que ele tentou tirar a bola entrou. Não foi igual o João Vitor, né? Que escorregou, a bola espalmou e tudo deu certo pro Corinthians. Mas ainda assim, né? Em 2 jogos de 3 do Brasileirão, a gente tem 2 gols contra. Então, é isso. O primeiro tempo de hoje, agora falando um pouquinho mais sério, é o primeiro tempo que o Vasco acaba o jogo 2-0. Primeiro tempo 2-0, com 2 gols do Verratti. 2 gols, inclusive, o primeiro ali dá pra... Eu acho, esse daqui eu realmente vou falar um pouquinho mais narcismo, tá? Não como um entendedor de futebol. Que foi mais um erro da zaga do Sport do que um baita acerto de posicionamento do Verratti, uma baita assistência de cabeça do Coutinho. Eu acho que realmente foi mais um vacilo do Sport. Mas de qualquer maneira foi gol, né? Pocou na rede é gol. Então... E o segundo, aí sim, o gol característico do Verratti, né? Uma baita de uma cabeçada, ele esperando a linha de impedimento, tudo, bola no Nuno Moreira, um baita cruzamento do Nuno Moreira, que bate pro Verratti, cai o cabeceio e a gol. 2 gols característicos do Vasco. E o primeiro tempo, de verdade, eu fiz anotações aqui do que comentar dele. Mas eu vou resumir ele em poucas palavras, que é um primeiro tempo fraco, tal como o Puerto Cabello, que é um time da Venezuela. A gente ganhou não porque nosso coletivo está melhorando, mas sim porque nossos jogadores individuais são bons. Ponto. O Paulo Henrique, lateral direito, e o Coutinho e o Verratti hoje, individualmente falando, mesmo o Verratti sendo caneleiro, até eu falo aqui no canal que ele é caneleiro, jogou bola. Eles três, principalmente, queriam ganhar, na minha visão. Eles três entraram no jogo hoje pensando, o nosso coletivo não é bom. Talvez o do Sport, eu ouço dizer que pode ser mesmo nível, talvez melhor. Como não ganharam, vai ficar naquela, né, de como o coletivo é melhor se eles perderam pra gente. Porque nossos jogadores tecnicamente são bons. É isso. De verdade. O Vasco é um time que tem jogador individualmente bom. De verdade. Qualquer jogador titular do Vasco hoje em dia eu falo que é individualmente bom. O Verratti, talvez não. Na característica principal dele, que é aéreo, ele é perfeito. Então, talvez... Considerando o futebol como todo, ele não é, mas... É aquilo, né? Ele sabe uma coisa muito bem. Naquilo que ele sabe, ele é o melhor. Então, tudo bem. Mas, esse 2-0 aberto... Se você for pegar na característica... O Vasco, ele dominou os primeiros 20 minutos de jogo. E depois disso foi o jogo do Sport. Mesmo que os 2 gols do Vasco tenham saído lá pros 30 minutos, se não me engano, foi 30 e 43, foi um jogo do Sport. O Vasco, até os 20 minutos, estava com 60% de posse de bola. Ele tinha um chute ao gol, que foi um chute característico do Coutinho, que estava fora da área, tentou chutar pro gol, e não lembro agora o nome do goleiro do Sport, acabou pegando a bola. Então não conta como um chute, na minha opinião, né? Tudo bem que é. Se entra é gol, então não sei. De verdade, eu não dou tanto crédito. Foi uma finalização só em 60% de bola. Mas o Sport dominou o jogo. De verdade. O Sport, ele tava com mais posse de bola. O coletivo do Sport tava jogando relativamente bem. O Vasco muitas vezes só conseguiu parar o Sport por causa de faltas. Tanto que, pra mim, o Hugo Moura foi o jogador meio que sacrificado nisso, porque eu escalei o Hugo Moura no Cartola, ele ficou negativo. Por quê? Porque ele deu falta pra caramba hoje. Especial no segundo tempo. Por que no segundo tempo especial? Porque o Sport jogou melhor no segundo tempo do que o Vasco. O Sport, ele não foi eficiente com a bola. Eles, se eu não me engano, tiveram 7 finalizações e não marcaram um gol. O gol deles foi gol contra do Vasco. Em comparação, o Vasco teve 4 finalizações e 3 gols. 4 ou 5, se eu não me engano. E porcentagem de posse de bola, novamente, foi 52 pro Vasco, 48, então foi um jogo acirrado. É um jogo que o Vasco ganha no placar, mas quando você vai ver o jogo, tu fala, foi um jogo acirrado. Os jogadores do Vasco
Inclusive, um baita de um elogio aqui ao segundo tempo. Tá já entrando no segundo tempo, ignora um pouquinho o primeiro tempo agora. Payet, hoje Payet entrou jogando um absurdo. Payet entrou aos 23 minutos, se eu não me engano, jogando muita bola. O elenco reserva do Vasco Manchão, né, foi... Caramba, foi Adson, Payet, Alex Teixeira entrou no lugar do Verratti. Inclusive, de novo, né, o cara, ele viu falar Vasquinho, né, que eu falei que, meu, a gente tem 3 jogos por semana. O Verratti sai do jogo. O Verratti, não quero sair, né, posso jogar ainda? Foda-se, sai. Realmente o cara ele fez isso hoje. O Verratti ele veio final de. Não, dá pra ir até o final. O Verratti, foda-se, Alex Teixeira entra. O Verratti não, e o Carille. Então é nóis, Carille. Eu acho que eu acertei pelo menos nisso, né? E se eu acertei, você fez, então eu acho que nós dois acertamos, talvez. Ou nós dois erramos. Acho que acertamos, de verdade. Não sei qual vai ser a escalação contra o Ceará, mas isso daqui eu falo mais pra frente. O Alex Teixeira, eu não vi ele em campo hoje de novo, mas de verdade a gente sabe, a gente não tem substituto pro Verratti, então tudo bem. O Ryan veio marcar o terceiro gol hoje, inclusive com uma baita de uma assistência do Payet. O Payet hoje, ele entrou, o Barcelona tava jogando de verdade, ele entrou como se estivesse jogando na França ou no West Ham ainda, só que sem velocidade. Ele realmente só pegava a bola, tecnicamente só paravam ele com falta, e quando não paravam, era só bola absurda, era bola para os atacantes do Vasco fazer o gol. De verdade, tanto que o terceiro gol, esse realmente, diferente do primeiro, eu dou um mérito total do Ryan, que Payet domina a bola de peito, dá uma baita de uma bola aérea que eu não lembro agora, mas eu acho que o Ryan nem viu de onde veio a bola, pra vocês terem ideia. A bola pega no pé do Ryan, o Ryan corre e marca o gol, segundo tempo. E nisso fica 3x1, o jogo até então tava 2x1, tá? Foi um jogo absurdo. O Tietchan também saiu pra entrada do... Não lembro se foi o Jair ou foi o Paulinho? Foi o Jair, se eu não me engano. Jair também hoje que não vi em campo, de verdade. O Jair é um jogador que eu gosto, mas eu não vi ele em campo hoje. E entre ele e o Tietchan, eu realmente acho que o Tietchan tem que ser titular mais que ele. Então, pra mim, tudo bem. Ter o Jair e o Paulinho como reservas, pra mim, são os dois jogadores bons, de verdade. Eles e o Matheus Cocão. Matheus Cocão que não jogou bem contra o Corinthians, mas ainda assim é um jogador bom. É muito mais por causa que foi contra o Corinthians e o time inteiro reserva do Vasco do que por causa do Matheus Cocão, que a gente perdeu. E acaba que é isso. De verdade, foi um jogo que... É aquilo. Se você for ver um vídeo de algum vascaíno que viu esse jogo e falar muito bem do Vasco, ele não viu o jogo. De verdade. Foi realmente mais o detalhe de... Tecnicamente, individualmente, os jogadores do Vasco são muito superiores ao do Sport do que ser O Vasco doutrinou o Sport. Teve nó tático do Carille em cima do careca lá do Sport, que eu não lembro o nome. Não foi isso. De verdade. Contra o Ceará agora a gente vai pegar Ceará e Flamengo. Não vai ter Sul-Americana essa semana. Se eu fosse o Carille... eu já tava assim agora, eu juro, eu tava no Pegrinho assim já na minha frente. Por quê? Ele não vai escalar o elenco regamenteiro do Vasco de novo, eu acredito. Mas esse jogo, diferente do jogo contra o Corinthians, eu acho que é o jogo pra ele escalar o elenco inteiro reserva. Mas eu acho que ele não vai, porque a gente sabe o que aconteceu contra o Corinthians. E agora também, se a gente levar o gol do Pedro Raul vai ser uma piada, mas dane-se. Piada, caguei. Eu só quero ganhar. Eu só quero marcar ponto. Se eu não me engano, inclusive, vai ser em São Januário isso daqui. Não lembro. O Vasco vai ter 3 partidas seguidas em casa agora? Não lembro. Mas enfim. Sábado contra o Flamengo não é em casa, né? Mas o Vasco é mandante. Então... Eu não sei como o cara ele vai pro jogo. De verdade, se eu fosse ele, eu iria com o elenco reserva que foi contra o Corinthians. Talvez uma substituição outra ali. Eu não entraria com... O Paulinho, talvez, entraria com o Jair, se não me engano, o Paulinho foi titular contra o Corinthians. Mas, enfim. É um jogo que... Objetivo concluído. 3 pontos em casa. Baita festa em homenagem ao Roberto Dinamite, ao meu aniversário dele. Mas não convence. É um placar que quando você olha, você fala: aí o Vasco engrenou. Tu vê o jogo, tu sabe, ele não engrenou, pô. Não engrenou. Até no pós-jogo, né? Eu não lembro quem foi o jogador. Foi o Romarinho? Acho que não. Do Sport, eles chamaram pra uma entrevista lá pro pessoal da Sport TV. Ele falando que é um jogo que eles mereciam sair com 3 pontos, que eles jogaram muito mais. Discordo.
Pô, discordo totalmente. Tecnicamente, eu acho que o Sport... Não, tecnicamente não. Coletivamente, eu acho que o Sport não tava tão pior que o Vasco. Mas individualmente, desculpa. Por questão do Pedro Lima, que é o 10 do Sport, ele jogou uma baita de uma partida hoje. O Vasco jogou melhor, muito, muito melhor individualmente. E de verdade, eu me sinto muito arrogante, muito errado fazendo essa comparação, porque o elenco do Vasco comparar com o elenco do Sport, a gente sabe que o Vasco ganhar individualmente era o mínimo. Era o mínimo, tá? E esse gol que a gente levou hoje, de verdade, eu consigo passar um pano até porque foi gol contra. Porque se fosse um gol do pessoal do Sport, eu acho que eu ficaria mais pilhado ainda. Mas é um jogo que novamente não convence. Contra o Ceará, com o time reserva, eu acredito que dê sim pra ganhar. Ah, o Ceará tá marcando, o Pedro Raul tá jogando muita bola, tudo bem. Tá jogando muita bola. Tudo bem. Acho que sim o reserva do Vasco consegue ganhar. De verdade. Agora contra o Flamengo sábado que vem, domingo, dia 19 é sábado, acho. É guerra. Esse é o elenco titular inteiro do Vasco pra matar os caras do Flamengo e sair com uma vitória. De verdade mesmo. Isso daqui é um jogo que, honestidade, eu não vejo a gente ganhando. Não consigo ver. Mas a gente pode. É clássico. Clássico não equivale a elenco, equivale a jogabilidade. O Vasco, ele joga... Todo clássico que o Vasco perdeu pro Flamengo, na era Pegrinho agora, não é porque o elenco do Flamengo era um absurdo. Também, isso eu conto. Mas era também porque o Vasco não queria jogar bola. Esse elenco do Vasco de hoje, os titulares, é o melhor elenco do Vasco em 4, 5 anos. A gente tem que ganhar. Eu vejo a gente ganhando? Não. Vejo a gente empatando? Talvez. Talvez pra não, tá? Aliás. Mas a gente tem que ganhar. Se a gente não ganhar do Ceará, então, o Ceará vai fazer vídeo aqui. Se não for mais do mesmo do Porto Cabelo, tá? Se for igual o Porto Cabelo, que foi um jogo ridículo, que a gente ganhou mais por obrigação do que porque o futebol foi bom, desculpa, eu não sei se eu vou gravar. Talvez eu grave pra manter o ritmo do canal. Mas talvez, de verdade, se não tiver vídeo em 1, 2 dias depois do jogo, sabe, eu volto pro Flamengo e certeza que eu vou fazer vídeo. Isso é um fato. Então, é isso, pessoal. De verdade, lembre de comentar o que acharam do vídeo, dar like. Tem algum ponto que você acha que eu errei? Concorda comigo em tudo que eu falei? Discorda de mim em tudo que eu falei? Fica Carille, fora Carille? Pra mim é fora Carille, tá? De verdade é fora Carille. Dos técnicos que a gente tem no mercado, se não for Dorival, minha opinião, se não for Dorival, que deve estar com uma multa absurda porque ele acabou de sair da seleção, é técnico de fora. Diniz. Eu ainda ouvi o argumento de que os jogadores do Vasco individualmente são jogadores bons, são tecnicamente bons, né? Então talvez o Diniz venha a funcionar. Dane-se. Eu não quero o Diniz. De verdade, eu não quero o Diniz no meu time. Então, pra mim sim, é fora Carille, mas só quando a gente tiver certeza de que algum técnico de fora pode aguentar essa bomba. E não fazer igual aquele português que veio ano passado e ficou 4 jogos, que eu não lembro o nome dele. Tudo bem que ele, eu nem acho que foi tanto erro de contratação, acho que foi muito mais um erro de adaptabilidade dele do que da contratação do Vasco. Mas enfim, volta a Paiva, não vejo acontecendo. Eu acho o Paiva melhor que o Carille? Não sei te responder. De verdade, eu não sei responder. E pra mim não saber responder significa que o Carille é meio... Tá difícil, falar bem do Carille mesmo. Porque o Paiva, ele ganhou muito jogo. O Paiva, ele tinha um esquema tático só. Esse era o maior problema dele, ele não sabia se adaptar. Mas é aquilo, em compensação, o Vasco ganhou muito jogo com o Paiva. Muito jogo. O ruim foi quando acabou o gás, que realmente não me engano, a gente perdeu... A gente ganhou 4 seguidas, primeiras do Paiva. Inclusive uma que a gente estava fora já do Brasileirão, né? Acho que foi nas oitavas, que o jogo de volta que o Paiva entrou, a gente estava fora. O Paiva entrou, a gente subiu para as quartas. Então, é mais disso. De verdade, no Brasil, talvez o Tite. Até pensei agora, isso daqui vendo o nome na minha cabeça. Tite eu acho que ele é um bom treinador pro Vasco. O Tite é o Carille bom, né? O Tite é o Carille que sabe fazer técnica. Então, não sei, mas pra mim, de verdade, eu não vejo o Carille mais evoluindo. Esse jogo contra o Porto Cabelo, quarta-feira, pra mim foi a prova. O Tite não vai evoluir mais.
E o jogo de hoje, então, pra mim foi definição. Ele não vai. Desculpa, ele não vai. Contra o Ceará, com reserva. Acho que dá sim pra ganhar, mas não vai ser por causa do Carille de novo. É o que eu penso. Queime minha língua. Eu já estou sendo prolixo nisso, Carille. Queima minha língua. De verdade, eu quero estar errado. Mas eu não me vejo. Os mesmos erros que o Santos tinha na Série B, o Vasco está tendo na Série A. Só que é aquilo. Individualmente, a gente é melhor do que os times que estão para disputar a Série B na Série A. Estão para cair, melhor dizendo, da Série A. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e vamos Vasco, de verdade.